disse que onde estivesse uma ou mais pessoas em seu nome, ali estaria. Contamos, portanto, com a presença também dos mentores amigos desta casa de estudo, deste Educando Amor, para que, junto das reflexões que ouviremos agora da nossa irmã, da nossa companheira Thaisa, possamos entender claramente que, se somos filhos de Deus, todos somos irmãos, e como tais devemos viver. Abençoe-nos, Senhor Jesus, este momento. E antecipadamente agradecemos e imploramos que os nossos alunos, seus familiares todos, possam também usufruir dessas benesses. Que assim seja. Já adiantei, né, a Thaisa Aber Faleiros, tive a honra de ser professora dessa menina, ela era menina, viu, gente? Hoje é uma grande mulher, tem um trabalho lindo, é doutora em Direito, e não vou ficar falando, porque ela vai falar por si de tudo aquilo que estudou, né? E vai dividir conosco alguns dos seus conhecimentos. Seja bem-vinda, viu, Thaisa? Que Jesus te abençoe. A palavra é sua. Obrigada, Marlene. Bom dia a todos. Muita alegria poder participar novamente aqui, né, desse curso de evangelização. Agradeço ao convite. Me sinto muito honrada, né, de estar aqui, mas também com muita responsabilidade, né, porque falar aqui no Pestalozzi, que é um local de divulgação, difusão da doutrina espírita tão importante, né, e há tantos anos, é uma responsabilidade muito grande, né, e também falar aqui na presença de vocês, a maioria aqui foi meu professor, a maioria de vocês aqui, vocês foram meus professores de evangelização desde criança, né? Olha aí, as Berdu, né? Estão aí, Claricinda, a Nara, a Marleninha, o Dr. Kleber, enfim, né? Eu queria dizer que é muito gratificante, porém uma responsabilidade muito grande. Então, eu vou começar aqui. Eu vou fazer uma apresentação, vou abrir a tela aí, ver se dá para vocês verem o material que eu vou apresentar, porque eu acho que fica mais fácil de eu conseguir desenvolver o meu raciocínio. Está vendo, sim. Então, tá bom. Aí, qualquer coisa, se der algum erro aí, vocês me chamam pelo microfone, porque quando eu abro a tela da minha apresentação, não consigo ver mais vocês nem o chat. Pode ser? Combinado, Thaisa. Então, tá. Então, assim, eu fui convidada, né, para apresentar aqui, numa perspectiva espírita, um projeto que eu desenvolvo em Uberaba, né? A Marleninha falou um pouco aí. Eu sou professora de Direito na cidade de Uberaba, na Universidade de Uberaba. E lá, então, nós começamos esse ano a desenvolver um projeto que foi denominado Projeto Veredas, remissão de pena pela leitura. Esse projeto é uma das atividades do meu grupo de estudo, que é o NEPEDI. Eu já tive a oportunidade de estar aqui o ano passado, falando um pouco dessas pesquisas que eu faço sobre direito a partir da literatura. O Projeto Veredas, ele é um projeto que surge dentro das minhas atividades como o primeiro projeto de extensão. Para quem não sabe, um projeto de extensão são aqueles projetos que a universidade desenvolve para atender diretamente a comunidade. Uma universidade, ela se estrutura a partir do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, o ensino é o que se faz na sala de aula, a pesquisa já era o que eu fazia com o meu grupo, e agora a gente quis levar
todo esse arcabouço teórico para atender a comunidade. Aqui eu trouxe 2 epígrafes só para mostrar, dentro dessa minha apresentação, que mostrar como o meu projeto de extensão, ele tem uma perspectiva espírita, né? Eu trouxe 2 citações, uma citação de um sociólogo, onde ele fala da importância da literatura, né? O que a literatura pode proporcionar nas pessoas. E aqui eu trouxe também uma citação do Evangelho de Lucas, né, que é importante começar com ela, porque fala assim, se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. E o modo como eu interpreto essa passagem não significa que nós devemos ser eternamente vítimas das agressões, né? Por exemplo, de uma agressão. Se alguém bater em mim, eu tenho que oferecer a outra face, continuar apanhando? Não, para mim, essa passagem significa que se alguém me agredir, eu devo mostrar o outro lado, né, da agressão. Então, essas 2 epígrafes eu uso aqui para introduzir essa ideia do meu projeto. No que consiste o meu projeto? Vou falar rapidamente. É um projeto que há uma parceria entre a universidade, a penitenciária da cidade de Uberaba e o Poder Judiciário. A remissão de pena, e a remissão aqui é com C cedilha mesmo, a Marleninha é professora de português, e ela pode corroborar, significa uma possibilidade de diminuição de pena, né? Diminuição de dívida, quitação, né? No sentido de que o preso que participa desse projeto, se ele ler um livro por mês, fizer uma resenha do livro, essa resenha for corrigida pelo meu grupo de alunos e ela for validada com uma nota 60, né, nota 6, esse preso pode abater 4 dias de pena. É permitido que o preso leia um livro por ano e, portanto, abater 48 dias por ano, caso ele participe do projeto regularmente. Não é possível ler mais do que 2 livros por ano dentro do projeto. Então, o projeto consiste nisso. Hoje em dia, a gente atende 130 detentos do sistema penitenciário masculino da cidade de Uberaba. Esses detentos foram escolhidos pela própria penitenciária, tendo em vista os critérios deles lá, né? Eles que escolheram quais seriam os mais necessitados nesse sentido. Muito bem, então, os meus alunos trabalham na correção, a penitenciária trabalha com o estímulo à leitura e tal. Nós escolhemos os livros, eu escolhi os 12 livros, esses livros foram comprados mediante doações, foram levados para a penitenciária, o projeto se iniciou em janeiro, né? É possível essa possibilidade de abatimento de pena na legislação brasileira, né, digamos, na legislação dos homens, porque a Constituição permite, porque existe uma lei que permite, né, que é a Lei de Execução Penal, e existe hoje uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Então, dentro da lei brasileira, esse projeto se adequa perfeitamente, então é um projeto que se executa com base na legalidade. Agora, entrando na questão espírita, né, eu queria mostrar, nós vamos discutir aqui esse projeto a partir das leis morais, né, já vamos chegar lá, mas eu queria dizer, falar um pouquinho, justificar um pouquinho por que a gente disponibilizou o grupo de alunos de Direito e Literatura para trabalhar com presidiários, né? Eu fui questionada, por exemplo, por que eu não fui trabalhar com crianças? Por que eu já não peguei a literatura para educar seres que estão em fase de educação, para não chegar na fase adulta e cometer crimes, né, contra a humanidade? Por que eu fui escolher justamente pessoas que, digamos assim, são irrecuperáveis? Eu fui questionada nesse sentido. E a ideia é a seguinte, como a Marlene falou no início na prece, né? Nós somos todos irmãos. Todos somos irmãos. Perante Deus, somos todos iguais.
Então, obviamente que é importante projetos em todas as esferas, todas as faixas etárias, né? Mas, de certa forma, as escolas existem para isso também, né? Essa educação formal nas escolas é uma educação para a cidadania, para o respeito às leis humanas. E o respeito às leis humanas é o respeito à lei de Deus indiretamente, porque as leis humanas são um espelho, né? Um refratário disso. Pelo menos deveriam ser, né? Existem falhas, porque são produzidas por homens. Mas esses irmãos que estão hoje condenados, cumprindo pena por terem infringido a lei humana, esses detentos hoje, né, no Brasil, que ocupam as penitenciárias brasileiras, eles não tiveram acesso à educação formal. E esse gráfico que eu mostro aqui para vocês, que eu não vou ler, vocês devem estar conseguindo ler aí, mostra que 75% da população prisional brasileira não chegou ao ensino médio. Então, mal terminou o ensino fundamental 2, né? Menos de 1% possui graduação. Então, nós percebemos que esses irmãos que estão cumprindo pena, claro, porque cometeram crimes e a lei os pune, nós não estamos defendendo, né, o abolicionismo, né, penal, não é isso, mas esses irmãos não tiveram acesso à educação formal, né, então eles também não tiveram, a gente pode dizer que não houve uma preparação para a cidadania, digamos assim, né, então eu acredito que eles, nesse momento, seriam os mais necessitados, né? Não sei se alguém me chamou aí no chat ou ouviu alguma coisa, não, né? Tudo bem, né? Isso, é isso mesmo, eu li isso. Então, aqui eu trouxe uma foto, né, do dia que eu estive na penitenciária, que é uma coisa muito complexa também, porque a própria universidade não queria que eu fosse pessoalmente à penitenciária, tamanho assim, o descrédito, né, na instituição, preocupados com a minha própria segurança, né, enfim, mas nós fizemos um esquema aqui, eu estou simbolicamente entregando um livro, os livros estão aqui em cima da mesa do diretor, né, para um detento, né, e aqui eu trouxe também uma epígrafe de Mateus, em que Jesus se sente satisfeito, né, que quando esteve na prisão foi visitado, né, então essas pessoas também não estão ali recolhidas no sentido de serem totalmente excluídas da nossa sociedade, muito pelo contrário, elas estão lá recolhidas para serem ressocializadas, para serem preparadas para retornar, elas estão ali para receber uma pena, né, uma medida educativa no sentido de reconhecerem que erraram, porém estão lá também para serem ressocializadas. E nós devemos acreditar, né, como eu estava dizendo, que a criança merece educação, mas esse irmão merece educação, porque somos seres infinitos, né? Nós estamos aqui para sermos educados do início ao fim da nossa existência, né? Quando elas forem. Então, isso é muito importante. O Espiritismo, ele, em passagem alguma, ele diz que uma pessoa, na fase adulta, é irrecuperável, ela tem que aguardar o desencarne para reencarnar, para aprender, né? Nós estamos a todo tempo aprendendo. Então, é possível que, sim, uma pessoa que seja um assassino, um traficante, né, um criminoso contumaz, que ele possa ter um momento de iluminação, né? Vamos entrar, então, aqui na questão das leis morais. Então, a fundamentação do projeto com base nas leis morais. A gente sabe que as leis morais, né, de acordo com a doutrina espírita, constituem-se num conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Elas estão sintetizadas no capítulo, na parte 3 do livro dos Espíritos. Veja que é o próprio primeiro livro, né, da doutrina. São 10 leis, obviamente que eu não vou falar de todas elas. Todas essas leis são as leis que, segundo o livro dos Espíritos, devem conduzir a nossa conduta moral. E essas leis são
sintetizadas nesse livro, no Livro dos Espíritos, né? Mas elas são a base da doutrina cristã, a doutrina do Cristo está aqui nessas leis, né? Eu estava comentando outro dia com meu pai, uma coisa que o livro do Leon Denis fala, que no livro dele, o problema do ser, do destino e da dor, que todas as religiões cristãs que seguem os ensinamentos do Cristo, elas podem até ter explicações diferenciadas a respeito de onde nós viemos e para onde nós vamos depois da morte. Mas e por que nós sofremos, né? Por qual é a causa dos sofrimentos? Mas todas as religiões trazem o mesmo código de conduta moral, né? O código de conduta moral do Cristo, né? O Espiritismo é como uma ciência também, né? Como se apresenta como ciência, né, positivada por um professor, né, à luz do positivismo filosófico daquela época, ele trouxe essas leis de uma forma mais sintetizada, né, mais didática, para a gente aprender. Então, de acordo com as leis morais, esse projeto meu se adequa, né, à doutrina espírita, né? O que nós estamos fazendo ali não é propriamente um projeto espírita. Vejam que ele parte de uma universidade, né? A universidade, ela é laica, né? O Brasil é um estado laico, a lei não se baseia em religião alguma. Então, assim, obviamente que, do ponto de vista ali jurídico e acadêmico, o projeto não está fundamentado em nenhum tipo de questão espírita, né? E ali também os alunos foram selecionados independentemente de critérios religiosos, enfim, né? E também, com base na laicidade do Estado, não seria possível, né, apresentar para o Poder Judiciário alguma coisa que tivesse alguma conotação religiosa ostensivamente, né? Porém, dentro, né, como base, não tem como não ser, né? Não tem como não ser espiritualizado. Por quê? Porque eu, né, como a pessoa que coordena o projeto e tendo toda essa formação, né, de ter sido uma aluna do Pestalozzi, de ter nascido numa casa espírita, quer dizer, o espiritismo está introjetado, né? Peraí só um pouquinho, gente, um minutinho. Assim, então num primeiro momento, lógico, né, que eu pensei em desenvolver esse projeto não com esse teor, mas não, como eu estava dizendo, isso não tem como a gente evitar, isso está na formação do caráter, né, e na formação do espírito, enfim, né? Bom, vamos ver se esse projeto está de acordo com as leis morais. A meu ver, eu poderia dizer que esse projeto se baseia em 5 leis morais, 5 das leis morais. A lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade, que está no outro slide, né? Na lei de sociedade, eu queria dizer o seguinte, como eu disse anteriormente, nós não defendemos aqui com esse projeto nenhum abolicionismo. Se um ser, ele pratica um crime, pratica um ato que é crime perante a lei dos homens, ele precisa cumprir uma pena, porque a pessoa que vive em sociedade deve cumprir as regras da sociedade, né? Então, se a sociedade brasileira criminaliza certas condutas, eu não posso praticá-las. Ou eu as pratico, sabendo que vou sofrer as sanções. Então, esses detentos estão sob a égide dessa lei, né? Da lei
da lei penal, né? Descumpriram uma lei, cometeram um crime e precisam ser punidos. Até para dar exemplo para outras pessoas e até para também uma satisfação para a própria sociedade, para as vítimas, né? Se nós não soubéssemos que existem leis rigorosas para punir pessoas que descumprem as leis, como a gente garantiria que muitas pessoas cumpririam, né, as leis? Claro que muitas pessoas cumprem as leis porque precisam ser cumpridas, não por causa de medo de sanção, mas nem todos são assim, né? Então, eles estão realmente pagando pelo crime que cometeram, é uma obrigação deles. Só que o cumprimento dessa pena pode ser feita da maneira mais fraternal possível, né? Da maneira mais acolhedora possível, já que a própria pena se destina à ressocialização. Então, se eu prendo alguém e trato como animal, como que eu vou devolver essa pessoa para a sociedade? A volta animalizada, né? Então, aqui, com relação à lei de sociedade, né, a questão do cumprimento de pena está adequado, né? E até minha mãe estava falando para mim também, né, que a gente não defende, como eu disse de novo, vou repetir, o abolicionismo, né? Até porque nas passagens de Jesus ele vem e diz, né, eu não vim destruir a lei, né? Então, assim, a lei precisa ser cumprida, né? A lei dos homens, né? A lei do progresso. A lei do progresso é a lei que diz que nós estamos sempre progredindo. É uma lei inexorável. Não tem como eu não querer progredir. Necessariamente o espírito progride. Só que nós progredimos passo a passo e cada um no seu passo, né? Nós fomos criados seres iguais, né? Livres, mas como seres livres, o livre-arbítrio ele pode nos conduzir por caminhos distintos, né? E hoje, por exemplo, nós aqui, né, sem esquecendo das nossas vidas passadas, vamos pensar assim, nós que estamos aqui, nesse momento, dentro de casa, na frente de um computador, com a possibilidade de nos educarmos, dentro do Pestalozzi, imagina só, né? Quantas pessoas no mundo têm essa oportunidade? Então, nós temos que entender que o progresso não é igual para todos. E aquele que se sente mais privilegiado no sentido de ter mais acesso ao progresso, né? Ainda que seja intelectual, ele tem o dever de ajudar os seus irmãos, né? Então, nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos olhar para esses irmãos dentro da penitenciária e dizer, olha, vocês estão aqui porque quiseram, né? Claro, eles têm o livre-arbítrio, tomaram certos caminhos errados. Mas será que todos tiveram a mesma educação que nós tivemos em casa ou na escola para escolher o caminho certo? Né? E aí a gente se remete à lei de igualdade. Né? Uma coisa tem a ver com a outra. Nós fomos criados todos iguais, mas nós somos diferentes, né? Nós acabamos nos diferenciando, né? Por exemplo, aqui, nós podemos olhar dentro de uma casa, né? Por exemplo, vamos pegar a Marlene aí, ela tem lá uns 3 filhos lá, maravilhosos, né? Cada um foi criado por ela, pelo Tom, estudaram na mesma escola de evangelização, e cada um é diferente. Então, vejo que dentro de uma mesma casa, nós vamos ter, dentre os irmãos biologicamente iguais, e do ponto de vista educacional iguais, que são diferentes, né? Então, nós não podemos pensar, julgar demais esses caminhos desviados, porque cada um sabe de si, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio para decidir. Nós não podemos ir contra isso. O livre-arbítrio é também da lei de Deus. Então, se nós temos o livre-arbítrio, nós temos que entender que cada irmão vai seguir de um jeito, né? A lei da igualdade é uma meta a ser atingida. Nós não estamos iguais, né? Estamos caminhando de forma diferente. E a lei de liberdade. A liberdade é uma lei natural também, né? O espírito é livre, né? Inclusive, a encarnação, ela é complicada, né, para o espírito. Ela diminui essa liberdade. Então, nós somos livres, mas nós não somos livres somos livres, defendi o livre-arbítrio, mas nós não temos o livre-arbítrio
embora o livre-arbítrio possa nos conduzir para, entre aspas, o mal, né, nós precisamos caminhar para o bem. E aquele que recebe esse ensinamento, né, de que nós devemos nos caminhar para o bem, ele é mais culpado do que o homem simples, que não recebe esse ensinamento. Simples no sentido de ignorante, né, que não recebeu esse acolhimento da educação. Então, eu reforço o nosso compromisso. Se nós que tivemos tantas oportunidades, né, de conhecer, de nos educarmos, nós somos muito mais culpados se cometermos crimes do que aquele que não recebeu os ensinamentos do certo e do errado convenientemente quando ele comete. Embora a lei de Deus esteja incrustada na consciência de todos, né? Mas se nós estamos encarnados, precisamos cumprir as exigências da lei dos homens, nós precisamos ser educados para isso. Então, aí eu volto até aqui, né, para mostrar que a maioria, né, dessa população carcerária brasileira não recebeu essa educação, né? Então, esse meu projeto vem no sentido de suprir, talvez, né, seria muita pretensão, mas tentar minimizar, né, essa condição. Muito bem. E aí, nós chegamos na lei de justiça, amor e caridade, que eu vejo essa lei como um resumo de todas as demais leis morais. Se a gente viver de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, como consequência, né, nós vamos viver dentro das outras 9 leis morais, né? Essa lei de justiça, amor e caridade, essa traz a essência da moral cristã, né? Embora as outras também tragam, mas cada uma num ponto específico, essa reúne todos os pontos, né? E a essência da moral cristã, que é a essência da doutrina espírita, como eu disse, porque a doutrina também nos explica várias coisas, mas a principal mensagem da doutrina é a reforma íntima. Nós somos espíritas, né? Para quê? Para nos melhorarmos. Nós estamos aqui para aprender, para nos transformarmos em seres melhores, não simplesmente para aprender e deter conhecimentos, mas para que esse conhecimento me transforme enquanto ser eterno, infinito, né? Espírito. Então, se eu acredito na reforma íntima, na minha reforma íntima, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos nisso, é por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos que a difusão desses ensinamentos para esses jovens será importante para eles fazerem a reforma íntima, né? Se as famílias desses jovens acreditam, né, que através do espiritismo é possível fazer a reforma íntima, por que nós não acreditaríamos na reforma íntima daqueles seres que estão ali, né, que cometeram crimes? Eles cometeram crimes, nós sabemos que cometeram, porque estão lá por isso, os processos são públicos, né? Crimes que aos nossos olhos são hediondos, né? Mas nós não sabemos das nossas existências passadas, né? Não sabemos se não estivemos naquele lugar em algum momento. E se nós com certeza estivemos, né? E quando estivemos, não gostaríamos de ter sido ajudados, não gostaríamos de ter sido acolhidos, não gostaríamos de ter sido vistos, né? Porque essa população é quase invisível dentro da sociedade, né? Então, essa lei de justiça, amor e caridade, ela pode ser sintetizada assim, fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem conosco, né? Ou não fazer ao próximo que não queríamos que fizesse conosco. Mas eu acho que isso aqui é mais importante, né? Fazer, porque dizer assim, ó, não fazer ao próximo o que eu não gostaria que fizesse comigo é uma máxima que exime de fazer algo. Essa não. Essa imprime uma postura positiva, ou seja, de ação, né? A maior ação que nós podemos ter por outra pessoa é a caridade,
que é o amor em serviço, né? A caridade é amor em serviço, é usar o amor para trabalhar pela sociedade. Ela é benevolente, ela é indulgente com as imperfeições, perdoa. A caridade, ela tem que ser feita de olhos fechados, a gente tem que fazer sem olhar quem, né? Sem julgar os crimes daquele irmão, né? Quem somos nós para julgar, né? Quando Jesus fala que nós precisamos fazer caridade, inclusive com o nosso inimigo, precisamos amar o nosso inimigo, né, ajudar o nosso inimigo, ele não sugere aqui uma demonstração de afeto que seria contrária às nossas tendências. É impossível amar alguém que eu não consigo amar ainda, né? Mas, nesse caso que Jesus pediu para nós, é que a gente perdoasse as ofensas daquele nosso irmão, nosso inimigo, entre aspas, e pagasse o mal que ele nos fez com o bem, o que nos remete àquela primeira máxima lá, né, de dar a outra face. E se nós só conseguiremos progredir enquanto sociedade se todos progredirmos juntos. A evolução é individual, né? Mas nós, enquanto seres que estamos evoluindo e temos consciência disso, precisamos ajudar o nosso próximo. Não tem como viver bem enquanto várias outras pessoas cometem crime, não é verdade? Nós estamos cada vez mais presos dentro das nossas casas. Agora nós estamos na pandemia, obviamente, mas tirando isso, nossas casas estão com os muros cada vez mais altos, com grades, com cercas. Nós estamos com medo dos nossos irmãos. Por quê? Nós entendemos que eles não estão evoluindo da mesma forma que nós. Então, nós temos o dever de ajudá-los, já que a gente se sente numa posição de privilégio, né? Então, nós não devemos nos diminuir pela vingança. A pena é necessária, ela é necessária, né? Mas ela não pode ter o teor de vingança. Ela tem que ter o teor de ressocialização, né? De reforma, né? A gente sabe que todos esses desafios são muito difíceis. São muito difíceis. É muito fácil falar de fora, né? É muito fácil entrar na penitenciária com toda a segurança que eu entro, né? É difícil defender situações em que a pessoa é vítima mesmo de uma agressão grave, né? Mas não tem outra saída, né? Nós sabemos que esses desafios são difíceis, mas não há outra saída, porque é só dessa forma, né, que nós conseguiremos evoluir enquanto seres individuais e coletivamente, né? Eu queria falar, eu sei que já estou chegando aqui no final, vocês podem me avisar, eu também já praticamente concluí o que eu queria falar. Eu queria dizer o seguinte, que se nós olharmos a história do Espiritismo, do próprio cristianismo, nós vemos grandes personagens, né, que deram a vida, que deram grandes testemunhos, né, que sofreram atrocidades para defender a lei de Deus, né, e a mensagem do Cristo, sobretudo, né? Nós temos notícia, né, depois da vinda do Cristo, de grandes mártires, né, de grandes homens e mulheres que, em nome dos ensinamentos do Cristo, sofreram coisas inimagináveis por nós, né? E nós vemos, mais recentemente, na nossa história mais contemporânea, grandes pessoas também, grandes cristãos, né, que abriram mão, muitas vezes, do próprio conforto, uma vida de conforto individual ou familiar em prol do próximo, como o doutor Novelina, Dona Aparecida, né, Chico Xavier, né, nós temos o Divaldo, pessoas que fazem trabalhos de caridade muito grandes, gigantescos, né? Quantas pessoas não foram ajudadas pelo Pestalozzi, né? Não foram ensinadas, né? Todos nós estamos aqui, né? Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes quando a gente lê essas histórias, a gente espera um momento nosso, né, de testemunho. Como vai ser meu momento, né? Como espírita, o que eu posso fazer? Que obra grandiosa, né? Eu acho que a gente pode fazer pequenas obras, né?
Como eu disse no início, eu não vi esse projeto como uma coisa, um projeto de uma ação caridosa, né? Eu vi como uma obrigação, uma pessoa que sempre teve uma educação de excelência, que caminhei para isso, e essa possibilidade que a lei permite de levar a literatura veio a calhar para mim. Né? Quer dizer, é uma coisa que eu não poderia me furtar. Né? Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar, assim, né? Como espíritas, como que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Trabalhos que, a princípio, não têm esse viés, essa aparência de caridade, mas que vão ajudar o nosso próximo. Né? Então, eu acho que esse é o propósito da doutrina, transformar a nossa vida no dia a dia, nas relações com os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e a própria sociedade, né? E, para finalizar, eu trouxe aqui só algumas passagens do Evangelho também, né? Quando Jesus fala, né? Amai os vossos inimigos, porque amai os amigos, até os publicanos o fazem, né? Quer dizer, nós temos que ir além, né? Quando Jesus fala aqui, né, na passagem da mulher adúltera, né? Que ele fala, ninguém te condenou, ela disse, ninguém, né? Nem eu também te condeno, vai-te, não peques mais. Quer dizer, essas condenações que existem perante a lei dos homens, elas precisam ser cumpridas, mas perante a lei de Deus, elas têm um outro teor, né? Então, nós precisamos ajudar esses irmãos que estão ali espiando as suas faltas, mas estão também caminhando para a evolução, né? E também uma outra passagem que Jesus fala que os nossos julgamentos humanos são segundo a carne, né? Nós ainda somos pouco evoluídos. E nem Jesus diz que que ele não julga ninguém, né? Se ele, né, que é o homem mais puro, que é próprio testemunho do amor de Deus, né? Se ele não é capaz de julgar, quem somos nós? Né? Então, nós não sabemos as dificuldades de todas aquelas pessoas que estiveram ali, né? E também naquela passagem célebre, quando Pedro pergunta quantas vezes ele deve perdoar o próximo, Jesus fala 70 vezes 7, né? E 70 vezes 7 a mesma falta, né? Não é 70 vezes 7 ao longo da vida, né? A cada pecado, perdoar é 70 vezes 7, que daria infinito, né? O perdão, né? Numa existência, tá? Bom, Marlene, eu encerro aqui a minha fala, gostaria de agradecer, não sei se eu passei do tempo aqui, eu fico um pouco perdida, mas estou à disposição aqui de vocês, tá? Muito obrigada. Thaisa, nós é que agradecemos você trazer, né, a doutrina espírita, o cristianismo na prática. Tenho a impressão que todos nós, os nossos alunos aí, os familiares, estão bem embevecidos, viu? Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Thaisa, acho que ainda dá tempo. Pode abrir o microfone ou colocar no chat. Nós estamos aí com muitos alunos hoje, graças a Deus. Fora os que irão assistir depois, viu, Thaís? Ah, tá. Aula maravilhosa. Thaisa, eu queria comentar a sua aula, porque eu acho que o objetivo da evangelização é esse que nós estamos vendo hoje. Um exemplo vivo daquilo que a gente espera da evangelização. É que meus alunos sejam tocados no fundo do seu coração, pelo Evangelho do Cristo, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz, para que façam diferente na sua profissão, na sua vida. Então, esse é o grande objetivo da evangelização, seres diferentes. E eu vi uma frase da Anália Franco, uma grande educadora espírita, está lá na Unidade 2, eu li essa semana, achei interessante, eu acho que cabe muito disso aí que você falou, quando ela diz o seguinte, que a verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. Então, essa é a grande função da doutrina espírita. Ela é libertadora porque ela nos educa para a vida. Eu acho que é o objetivo do Pestalozzi, foi aí que ele foi fundado, é o objetivo da própria doutrina espírita. Então, eu fiquei muito feliz porque você é um exemplo vivo daquilo que a gente espera dos nossos alunos no futuro. Parabéns.
Eu também quero parabenizar a Thaisa, viu? Foi maravilhosa a sua aula, de completa interação com a doutrina espírita. E, olha, amei esse projeto seu, viu? Que todos os advogados pudessem fazer pelo menos um projeto assim, e o mundo seria bem melhor. Foi emocionante. Maravilhosa mesmo a aula, viu, Thaís? Parabéns. Um abraço. Obrigada, gente. Fico feliz mesmo. Agradeço. Parabéns, Thaís, pelo seu projeto. Foi muito lindo. Foi, não, é muito lindo, viu? Quem quer? Não sei. A Maria. Queria agradecer, não sei se tem mais alguma pergunta, mas realmente, eu acho que o Dr. Kleber sintetizou muito bem com essa frase, né? A verdadeira evangelização é isso, né? Nós estamos aqui aprendendo para nos transformarmos e transformarmos o mundo ao nosso redor, né? Nós vivemos num mundo muito difícil hoje, né? Extremamente populoso e desigual, né? Então, nós que temos, eu penso isso comigo, né? Nós que tivemos o grande privilégio de termos uma educação, né, de excelência, temos o dever de levar, de dividir isso com os outros que não tiveram, né? Então, é nesse sentido que o projeto, ele foi construído. E teve muita procura, viu, de alunos para participar, né? Então, isso também é muito interessante, porque, como a Eunice falou, assim, se muitos advogados, né, tivessem projetos assim, os alunos estão interessados, então isso é bom também, isso significa que as futuras gerações de advogados já estão mais sensibilizadas, né? Que Jesus abençoe, viu, Thaís, o seu projeto. E fica aí, eu quero registrar para os nossos alunos que estão ouvindo, ou que vão ouvir depois, para os pais, que vocês continuem participando, incentivando esses nossos encontros, porque são encontros extremamente preciosos. Não existe preço para isso, né? O preço é só gravado na nossa alma mesmo, né, Thaís? Que Jesus te abençoe, viu, minha filha? Que você continue divulgando aí o bem. Thaisa, parabéns. O seu tema foi maravilhoso. Continue com essa garra, com esse amor, passando esses conhecimentos de Jesus para os nossos irmãos que tanto precisa desse conhecimento. Que Deus te abençoe, te dê muita paz, viu? Força, coragem para você continuar. Parabéns. Muito obrigada, viu? Fico feliz e agradeço aí as orações de vocês aí para que o projeto continue firme e forte. Depois a gente vai dando notícia aí para vocês, tá? E depois a Keila está fazendo uma pergunta aqui, como foi a aprovação, né? Posso responder, Marlene? Dá tempo? Pode responder. Então, Keila, esse meu grupo, né, lá de Direito e Literatura na universidade, ele é muito conhecido em Uberaba. Então, a juíza da execução penal, ela queria implantar o projeto para os presos, né? E, então, ela procurou a universidade para ver se o nosso grupo poderia fazer a correção das resenhas. Então, começou assim, né? Ela fez a proposta, a gente formalizou dentro da universidade, junto com a penitenciária, e formalizamos numa coisa, não foi tão difícil assim, né? Mas a juíza da execução participando, porque ela que valida as resenhas depois, né? Ela também confere para ver se teve a leitura, se teve a correção, para poder fazer o abatimento, né? E eu agradeço, viu, ao convite, Marlene, sobretudo aos aluninhos que estão aí. A Yaya tá aí? Que bonitinho os menininhos aí. Rafael, Miguel, vocês gostaram? Até a Maria tá aí. Maria. A sua família tá aí. Eu gostei muito da aula.
A Maria, ela está sendo... Também ela está participando do projeto Veredas, viu? Que eu obrigo ela a ler. Garanto que ela lê com muito prazer, hein? Então tá, eu agradeço muito, viu, Marlene? Vocês todos aí. E agradeço. Fico muito feliz e queria dizer, assim, que muito do que eu pude contribuir hoje também vem das aulas de evangelização que vocês me deram aí ao longo de tantos anos, viu? Muito obrigada. Você é extremamente generosa, viu, Thaís? Que Jesus te abençoe. Então, quarta que vem tem mais, viu, meninos? Ó, Miguel, Rafael, ajudem a divulgar para os amigos, tá bom? Então, tá, Thaisa, que Jesus te abençoe, amor. Fique com Deus, viu? Tchau, Gente, pessoal. mas que aula maravilhosa, né? Maravilhosa. Tchau, até mais. Até quarta-feira.